saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Salmo 95, versículo de 1 a 3. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, em Tua presença. Os irmãos estão em suas casas, reunidos, Te adorando, Pai. Recebe o nosso culto em adoração a Ti, Senhor. Recebe todo o nosso louvor, Pai. Abençoe cada família, cada lar, cada pessoa que vai estar participando deste culto, Pai. Que possa ouvir da Tua palavra, Senhor. Aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, Pai. Dê saúde a nossos irmãos que estão enfermos, Pai. Visita os hospitais desta cidade, Pai. Visita também os lares onde houver alguém com alguma enfermidade, Senhor. Te pedimos, Pai, abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve.
correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Adore ao Senhor, exalte ao Senhor, cante ao Senhor, com muito louvor. Saudar a todos com a paz e com a graça do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos meditar no Salmo 96. E vamos ler inicialmente do versículo 1 ao versículo 4. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, mais uma vez lida. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor, nesse momento tão difícil, para que o teu evangelho continue, Senhor, que a tua igreja continue na tua marcha, Senhor, e que nenhum de nós venha esmorecer na fé. É isso que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Cantai ao Senhor, esse é o convite de Davi para todos nós. Davi estava muito alegre quando fez esse salmo. Davi tinha conseguido vencer os filisteus e conseguiu resgatar a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo. Essa arca ficava no tabernáculo, naquela época ainda não tinha templo, o templo só foi construído na época de Salomão. E durante todo o período do povo de Deus, desde a época de Moisés, passando na época dos juízes, essa arca sempre representou a presença de Deus. Ela ficava no Santo dos Santos e os sacerdotes levavam ali os sacrifícios que representavam o sacrifício que Cristo fez na cruz por todos nós. Mas o povo se desviou do Evangelho, ainda na época dos juízes. O povo não quis saber da presença de Deus. Em especial, os filhos do sacerdote não seguiram também a palavra de Deus. E foi muito triste, porque os filhos do sacerdote Samuel, eles desobedeceram a Deus, eram homens pecaminosos, homens terríveis, e quando Deus castigou, que trouxe o castigo por intermédio dos filisteus, eles pensaram que a Arca da Aliança era um amuleto, como alguns hoje em dia pensam que, por exemplo, a Bíblia é um amuleto. Não, temos que viver na presença de Deus, e a Bíblia é onde nós buscamos a palavra de Deus. E naquela época a Arca da Aliança era onde representava então a presença de Deus, os sacrifícios eram realizados, mas de forma nenhuma era um amuleto. E eles pegaram a arca como um amuleto e foram para a guerra, e os 2 filhos foram mortos de Samuel, e Samuel, quando soube
ficou muito triste, foi-se a glória de Israel, e ele caiu para trás, bateu a cabeça e morreu. Que coisa triste essa história. E durante todo esse período, até a época de Davi, a arca não estava com o povo de Deus. E Davi conseguiu resgatar, e ele estava muito feliz, e fez esse salmo: cantai ao Senhor um cântico novo. É um tributo à glória e à majestade de Deus. Existem muitos louvores na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Por exemplo, Paulo e Silas, quando estavam em Filipos, na Macedônia, pregaram o Evangelho e várias pessoas se converteram, mas por causa disso eles foram presos e ficaram na prisão. Mas mesmo ali na prisão, eles cantavam e louvavam o nome do nosso Deus. E aquela prisão tremeu. E Paulo e Silas foram salvos milagrosamente quando eles louvavam a Deus. O louvor, ele liberta. Como cristãos, todos nós devemos louvar nos momentos alegres, mas nos momentos tristes também, como Paulo e Silas estavam passando na prisão. Temos o exemplo também de Moisés, após a travessia do Mar Vermelho, aquele milagre em que Deus abriu o Mar Vermelho, eles atravessaram e foram protegidos por Deus. O exército egípcio depois foi tomado pelas águas, quando eles tentaram atravessar também, e eles foram vencidos. E Moisés então faz um grande louvor, está em Êxodo 15, versículos de 1 a 18. Esse Salmo 96 é um salmo muito lindo, em que é um convite para que possamos cantar ao Senhor. E a primeira estrofe desse hino, que é o Salmo 96, é uma convocação que toda a terra louve a Deus. No cântico 1, ele diz que é com um cântico novo. Está certo que nós devemos sempre estar com novos louvores, novas músicas, novos hinos, mas muito mais do que isso, o louvor a Deus deve ser com novidade de vida, com uma vida nova, uma vida santificada, e isso só acontece com a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Temos que abrir o nosso coração e permitir que o Espírito Santo de Deus venha santificar a nossa vida. Aliás, a Bíblia diz que santifica-o na palavra. E a Bíblia realmente é que santifica a nossa vida. A palavra de Deus é que santifica a nossa vida. No versículo 2 diz para bendizer o seu nome. Bendizer é falar das suas maravilhas. Você tem falado das maravilhas de Deus para os seus amigos, para os seus parentes, para as pessoas que você convive? Precisamos bendizer o nome do nosso Deus, falar das suas maravilhas, proclamar a sua salvação, dizer a todas as pessoas que Deus ama cada um e que Deus quer salvar cada um, e por isso mandou Jesus para nos salvar. Deus ama a todos, deseja que todos se salvem. No versículo 3 diz para anunciar entre as nações. E estamos no mês de missões estaduais, o mês em que nós oramos, que nós nos envolvemos com esse grande trabalho de missões mundiais, que é levar o Evangelho a outros países, a outras nações. E as pessoas não querem que esse Evangelho chegue lá. Recentemente eu vi na internet que em muitos países os louvores do Fernandinho, esse pastor batista, que tem feito muitas músicas, regravado hinos e tem levado a palavra de Deus, em muitos países a internet veda as músicas do pastor Fernandinho. Devemos orar, devemos pedir a Deus para que Deus salve
o mundo, para que essas barreiras sejam quebradas e para que a palavra de Deus chegue a essas pessoas. Devemos anunciar entre as nações. Não devemos ter medo das proibições, mas levar essa mensagem de salvação. Davi estava tão feliz com a volta da arca para o povo de Deus. E ele diz assim: porque grande é o Senhor. O Senhor é grande. O nosso Deus é o Criador dos céus e da terra, é o único Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Ele afirma no versículo 5 que os povos cantam para ídolos, que são falsos deuses, e é verdade. Quantas pessoas estão cantando aí, louvando, fazendo coisas para ídolos, e esses ídolos realmente, eles são falsos deuses. Somente o Deus verdadeiro, o Deus Criador, é que é merecedor do nosso louvor e da nossa adoração. Davi diz ainda que esse louvor tem que ser diante de Deus, no santuário, a sua glória. Ele relembra que Deus está no céu e que Ele tem glória, e que diante dele os anjos estão louvando e adorando a Deus. Mas vem a segunda estrofe desse Salmo 96, que diz: tributai ao Senhor, a partir do versículo 7. A segunda estrofe é um convite às nações que adorem a Deus. E eu me lembrei do cântico Meu Tributo, que foi um autor americano que fez, e ele trabalhou no Desafio Jovem, que é uma organização que tenta tirar os jovens dos vícios das drogas. Desde a década de 60 vem essa organização, e ele fez então, quando viu as maravilhas de Deus na vida de tantas pessoas, a música Meu Tributo. E ele, lá nos Estados Unidos, tirou qualquer direitos autorais para ele naquela música, liberou a música para que qualquer um pudesse gravar. Era um tributo dele ao nosso Deus Todo-Poderoso. Você tem tributado a Jesus pelas bênçãos que você tem recebido? Quantas bênçãos Deus tem dado a cada um de nós? Você tem tributado a Jesus as suas bênçãos recebidas? Hebreus 13:15 diz assim, que sacrifícios de louvor. Devemos dar louvor, sacrifício. O nosso sacrifício hoje em dia não é como aquele lá do Antigo Testamento, com cordeiros, com sangue, porque o nosso Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele já morreu na cruz, já verteu o sangue por nós. Então, hoje em dia, o nosso sacrifício é um sacrifício de louvor, de cantar ao Senhor. Lábios que confessam o seu nome. A terceira estrofe do Salmo 96 é um convite à própria natureza que exulte a Deus. A natureza exalta a Deus, as árvores, os ventos, os mares, as montanhas, elas exaltam a Deus. E nós, como criaturas de Deus, devemos exaltar o nome do nosso Senhor também. O versículo 13 diz assim: porque vem julgar a terra de acordo com a sua fidelidade. Deus é fiel, e um dia Jesus voltará, estará julgando a terra, e aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo não serão julgados, mas aqueles que não creem em Jesus já estão condenados, como diz em João capítulo 3. Querido irmão, querida irmã, cante, louve e adore a Deus. Clame que o Espírito Santo santifique a sua vida pela Bíblia, para que você possa cantar um cântico novo. Grande é o Senhor, só o Deus Todo-Poderoso é digno de louvor. Deus abençoe a todos. Cantai ao Senhor um cântico novo.
povo, cantai ao Senhor. Todas as terras, cantai ao Senhor. Bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações